E aí, tudo bom, meu povo? Bom dia! Estamos encerrando mais uma semana, né? E hoje, mais uma vez, nossa aula de língua portuguesa para o 8º ano, comigo, professor Vitorino Rodrigues, né? É isso? Temos aí um final de semana pela frente, mas antes, vamos trabalhar? Muito bem. Hoje é aquele dia em que trabalhamos um pouquinho a questão da produção textual e fazemos aí umas correções de algumas questões da atividade da semana, ok? Hoje é o dia de nós reescrevermos nosso texto, né? Passando a limpo, né? Editar a versão final do texto conforme alterações feitas a partir da revisão e avaliação textual. É a reescrita do conto, né? Nós estamos trabalhando aí ao longo dessas aulas anteriores o processo de escrita, planejamento, escrita, revisão e hoje passar a limpo. Bom, vamos fazer as alterações necessárias. Antes de entregar ao professor, nós vamos conferir usos de recursos expressivos que contribuem para a construção do texto. Revendo se empregou o quê? Tempos e modos verbais adequadamente. Então, se você não empregou, você vai fazer agora, vai corrigir aquilo que estiver inadequado e vai passar limpo, né? Fazendo essas alterações, corrigindo aquilo que você percebeu que está inadequado durante a revisão que fez, tá? Bom, vou dar um exemplo prático. Eu peguei aqui um texto de fluência que lemos aí numa das primeiras aulas em que trabalhamos conto. Aí peguei aqui aquele textozinho que fala lá da cumbuca de ouro, né? Havia 2 homens, um rico e outro pobre, que gostavam de pregar peças um ao outro. Foi o compadre pobre à casa do rico pedir um pedaço de terra para fazer uma roça. O rico, para fazer peça ao outro, né, lhe deu a pior terra que tinha. Logo que o pobre teve o sim, foi para casa dizer à mulher e foram ambos ver o terreno. Então, observe, eu estou falando sobre tempos e modos verbais. Observe que há uma regularidade aqui. Olha, havia 2 homens, um rico e outro pobre, que gostavam. Observe que esses verbos estão aí no pretérito imperfeito do indicativo, né? Ou seja, uma ação no passado que tem continuidade, mas uma ação pretérita, passada, tá? Aí, em seguida, quer dizer, isso aí ele está situando aí a história nesse tempo passado. Em seguida, ele vai usar o verbo continua usando o passado. Foi o compadre pobre à casa do rico, pediu um pedaço de terra para fazer uma roça. O rico, para fazer peça ao outro, lhe deu a pior terra que tinha. Foi para a casa da mulher e foram ambos ver o terreno. Então, observe que há aí uma construção em que o tempo está mantido, né? O tempo passado, tá verdade? O modo, quer dizer, o modo indicativo, são modos da certeza. Então, há aí uma correlação de tempos e modos e o texto está aí adequadamente. Se o seu texto começa no presente, vai para o passado ou para o futuro, se não há essa relação de lógica, né, de sentido, adequação desses tempos verbais, você corrija. Se você começou o texto no passado, mantenha essa história até o fim. Se algo que já aconteceu, então mantenha essa história naquele tempo e modo que você está escrevendo, tá bom? Vamos ao próximo. Palavras e expressões que caracterizem apropriadamente personagens, cenas e locais. Ora, nós vamos ler mais um trechinho. O mesmo texto, né? Havia 2 homens, um rico e outro pobre, que gostavam de pregar peças um ao outro. Foi o compadre pobre à casa do rico, pediu um pedaço de terra para fazer uma roça. É um texto que nós já acabamos de ler. Observe que aqui os personagens estão apresentados e um rico e outro pobre. Então são características aí decisivas para esses personagens, para situar o leitor e para nós entendermos a própria história. Um é rico e o outro é pobre. Aí o rico que é mais rico quer fazer graça com o pobre. Então,
é importante você caracterizar essa característica que você coloca aos seus personagens, ou ao espaço, como é que é esse espaço, né? Que você, esse local onde a história acontece, né? E essas informações são importantes para que dê verossimilhança ao seu texto, para que o leitor consiga entender aquela história como uma história crível, porque ele possa acreditar que aquilo de fato não aconteceu porque é ficção, foi você que criou, mas poderia ter acontecido porque tem a estrutura de algo real, parece com algo real. Então é importante que nós façamos, ó. Gostavam de pregar peças um ao outro, ou seja, eram dois amigos, que era um pobre e outro rico, eles gostavam de brincar, pregar peça, aprontar um com o outro, né? É outra característica para que você possa entender essa jogada aí dos marimbondos, do ouro e tal. Bacana? São informações que são importantes para o desenvolvimento da sua narrativa. Você precisa observar se você está caracterizando apropriadamente, adequadamente os personagens que você criou, o espaço onde eles estão, enfim, tá? É importante. E aí você vai, hoje é o dia de passar limpo. Não tá? Eu posso acrescentar aqui. Se eu colocar essa característica aqui, o leitor vai entender melhor a minha história, vai saber melhor quem é esse personagem, por que ele está agindo dessa maneira. Tudo isso é importante, tá? Palavras e expressões do campo semântico relacionado ao seu conto. Então, se eu estou escrevendo, por exemplo, esse conto aqui, é uma história que se passa em fazenda, em terra, algo no meu interior. Então, eu tenho que ter palavras que se relacionam com esse campo semântico, ou seja, com esse significado, tá? Ó, chegando lá nas matas, o marido viu uma cumbuca de ouro, e como era em terras do compadre rico, o pobre não a quis levar para casa. E foi dizer ao outro que em suas matas havia aquela riqueza. O rico ficou logo todo agitado e não quis que o compadre trabalhasse mais nas suas terras. Quando o pobre se retirou, o outro largou-se com a sua mulher para as matas e vê a grande riqueza. Então, observe palavras e expressões do campo semântico relacionado ao seu conto. É importante que nós atentemos para que, quando estamos criando uma história, né, essa história se passe em algum lugar, esses personagens têm determinada profissão, então eu preciso colocar palavras e expressões que estejam relacionadas com esse campo semântico, com esse campo de significado. Por exemplo, esse conto que eu estou exemplificando foi um conto que trabalha com o compadre rico e o pobre, eles são de uma região interiorana, né? Não é um conto urbano, é um conto rural. Então, se é um conto rural, eu vou ter aí matas, que mais? Cumbuca, que é cumbuca de ouro, é um objeto que é mais característico desse ambiente. Terras, né? Fala em terras. Então, assim, são matas novamente, observe que repete a palavra matas, terras novamente. Então, é para que você entenda que se eu estou ambientando, eu estou criando uma história, esses personagens estão nesse lugar, são moradores dessa região, então eu tenho que ter palavras e expressões que sejam apropriadas a esse campo semântico, ou seja, o campo de significado. Então, perceba, não está, vai passando a limpo, opa, essa palavra aqui é muito urbana, vou substituir, vou colocar essa outra que tem mais a ver com esse ambiente rural, tá bom? Expressões que marquem lugar, tempo, modo, se necessário, mas é bom você colocar, se você situar o seu leitor para o lugar onde acontece a história, quando aquela história acontece, o modo como aconteceu, tá? E aí eu tenho mais um trecinho, chegando lá é um lugar, lá na casa do compadre, né? Do pobre, do rico, não é isso? Então nós temos aí lá, o que achou foi uma grande casa de marimbondos, meteu-a numa mochila, ó, na mochila, é uma questão de lugar, onde foi que ele colocou? E tomou o caminho do Mocambo, quer dizer, se direcionou para onde? O caminho do Mocambo. Então, observe que aqui, nesse caso aqui, o que está em destaque são ideias de lugar, porém poderia ser também de tempo. Ó. E logo que o avistou, quer dizer, na hora que o avistou, essa palavra e logo aí tem relação com tempo. Então, observe que são
detalhes que são importantes para a nossa narrativa. Então, você vai perceber, não, aqui eu poderia colocar ao amanhecer, naquela tarde, dar uma ideia de tempo, porque isso pode ajudar também no desenvolvimento da narrativa. O lugar onde aconteceu, aconteceu no lugar tal, não está bem claro, então eu vou especificar. O modo, como foi aquilo, como foi que o compadre chegou, como foi que o compadre foi embora, como foi que o compadre resolveu a questão. Então são informações que, se não estão ali no seu texto, mas que você percebe que é importante para o leitor, então você não está passando a limpo, aproveite. Refaça, acrescente, modifique, altere o seu texto, tá bom? Tipo de discurso mais adequado para a narrativa. Discurso direto, indireto ou indireto livre, né? Olha, o compadre assim fez, e o rico, chegando perto da janela, atirou a casa de marimbondos dentro da casa do amigo e gritou, nós temos aqui um verbo de elocução, 2 pontos e aspas. Por quê? Porque aqui eu vou, nesse momento é importante destacar a fala do personagem, utilizando o discurso direto. Lembram? Verbo de elocução, gritou, 2 pontos, eu poderia usar travessão, né? Mudar parágrafo, travessão e a fala. Ou eu posso apenas colocar 2 pontos e colocar aspas para indicar que aquela fala é do personagem, ou seja, discurso direto, não é verdade? Mas os marimbondos bateram no chão, transformaram-se em moedas de ouro, e o pobre chamou a mulher e os filhos para as ajuntar. Observe que aqui, é o narrador que está falando, né? Que o pobre chamou a mulher e os filhos para as ajuntar. Aí é um momento de discurso indireto, tá? Ou seja, o narrador está falando pelas personagens, ele optou por isso. O ricaço gritava então, 2 pontos, nós temos aí o verbo de elocução, que é gritava, 2 pontos, compadre, abra a porta. Então nós temos aí discurso direto, um outro momento de discurso direto. Nesse momento da narrativa é importante colocar a fala do personagem. Ao que o outro respondia, né? Deixe-me, que os marimbondos estão me matando. Então observe que há, nesse texto, as opções pelo discurso direto, em alguns momentos, em outro discurso indireto, quando o narrador fala pelas personagens. É importante você também se atentar. E quando for escrever a fala das personagens, entender que ele tem uma estrutura também. Não vai colocar, aqui vou utilizar no mesmo parágrafo, usado aspas. Você pode fazer dessa forma, ou então você coloca o verbo de elocução, gritou, 2 pontos. Aí você faz margem, parágrafo, travessão e coloca a fala do personagem. São opções que você pode escolher. O importante é que você tenha em mente isso. Então, você vai ver o texto. Isso aqui não está claro, eu quero que seja o personagem que fale. Então, você vai corrigir o seu texto, editar. Não está passando a limpo, então eu posso corrigir para que o professor, quando receber o texto, esteja supimpa. Bom, então é isso, esse primeiro momento nós revisamos aí, eu peguei um texto como base para vocês perceberem como analisar o de vocês, tá? E eu espero que vocês, se tiver alguma dúvida ainda, porque eu acredito que possa ter, não é tão fácil assim, aí você fala com o seu professor, tá bom? Vamos agora a comentário das questões da atividade de leitura. Leia o texto abaixo para responder as questões de 1 a 3. Analisando o texto em questão, é possível afirmar que ele tem como objetivo: não seja vítima do álcool. Seu carnaval não precisa acabar assim. Seja você a mudança no trânsito. Então você que tem que mudar. O trânsito está aí, mas se você mudar, fica tudo tranquilo, né? Então qual é o objetivo? Esse texto aí tem como objetivo o quê? Letra A: conscientizar a população sobre as consequências da combinação do álcool e direção. Utilizar a imagem de um acidente para mostrar a irresponsabilidade dos jovens. Apresentar o resultado de se dirigir com cansaço e sono depois das festas. Influenciar os leitores em geral a não participarem do carnaval. Ora, não seja vítima do álcool. Seu carnaval não precisa acabar assim. Então, observe que nós temos aí uma nítida intenção de que a pessoa que, se ele vai dirigir, não beba, não é isso?
Tá certo? A resposta é a letra A, viu? Aqui houve um probleminha aqui na hora de organizar, mas a letra A, conscientizar a população sobre as consequências da combinação do álcool e direção, tá bom? Não considero que está aqui marcado, porque houve na hora da edição da questão, baixou aqui esse quadradinho que marca o item correto, tá bom? Resposta correta, conscientizar a população sobre as consequências da combinação do álcool e direção. Ou seja, se você vai dirigir, não beba. É isso que ele está dizendo, não seja vítima do álcool. Bom, continuando ainda com essa imagem, uma estratégia usada no texto verbal para convencer o público-alvo é... Texto verbal que está escrito aqui, não seja vítima do álcool. Seu carnaval não precisa acabar assim. Seja você a mudança no trânsito. Então, apontar o álcool como um problema secundário, ou seja, é de menos, existe coisa mais importante? Não, né? O álcool aí é principal porque é ele que está causando aí. Ele é o causador, né? Porque você ingere álcool que você pode causar acidente. Então, ele não é secundário, ele é principal aí nessa história. O verbo seja no imperativo, afirmativo e negativo. Não seja vítima do álcool, seu carnaval não precisa acabar assim. Seja você a mudança no trânsito. Olha, convencer, a estratégia aí não é o verbo, aí é uma coisa secundária, né? Aí sim é uma coisa secundária. Mencionar o carnaval, importante festa brasileira, ou uso o adjetivo vítima como forma de persuasão. Qual desses itens vai ser o correto? Verbo seja no imperativo negativo e afirmativo. Quando eu comentei, eu falei que era secundária, né? Mas não é. Porque, na verdade, esse jogo não seja vítima do álcool, seja você a mudança. Esse jogo entre negar e afirmar é exatamente a estratégia para convencimento, não é isso? Para convencer o público-alvo, ok? Letra B. O verbo seja no imperativo afirmativo e negativo é a informação. Porque, veja bem, mencionar o carnaval, importante festa brasileira, não é. Pelo contrário, porque carnaval aqui está como sinônimo, muitas vezes, de bebedeira e que acaba provocando o acidente. Não está nesse lugar de festa, né, como destacando como uma festa brasileira, como algo nesse sentido, como é que eu posso dizer assim? Não é destacar a importância do carnaval como atividade cultural, não é. E o adjetivo vítima como forma de persuasão também não. Então, letra B, essa aí, não seja, é a estratégia aí de convencimento do público-alvo. Mais uma questão sobre esse texto. Ao associar a linguagem verbal e não verbal, percebe-se que o acidente foi motivado por quê? Quando eu tenho a imagem aqui desses destroços, o carro todo quebrado aqui, uma garrafa estilhaçada aqui também, representando aqui o uso do álcool, não é isso? Ao associar a linguagem verbal e não verbal, o texto que nós já lemos, percebe-se que o acidente foi motivado pela alta velocidade do condutor, a ausência de revisão do veículo, falta de manutenção da rodovia, ingestão de álcool antes de dirigir. Não seja vítima do álcool e tem a garrafinha quebrada, então, com certeza aí, a ingestão de álcool antes de dirigir foi a causa desse acidente. É por isso que ele disse, não seja vítima do álcool, né? Então, letra D, tá ok? Bom, leia o texto abaixo para responder as questões 4 a 7. Doar é ato que não exige muito a não ser vontade. Vontade de fazer o bem e de ajudar pessoas. Quem doa sangue pode salvar a vida de muitas delas. Seja um doador, salve a vida de alguém, pois esse alguém um dia pode salvar a sua. Né? Quer dizer, você hoje pode negar porque está bem, mas amanhã pode ser você que esteja necessitando de sangue. E aí? Se outra pessoa pensar igual a você, você vai ficar amigo, você vai morrer, né? Ou vai passar muito mal. Não é verdade? Bom, a quem se referem os termos destacados em quanto mais você divide, mais eles se multiplicam. Sangue e alegria, quanto mais você divide, mais eles se multiplicam. Ora,
naturalmente, que é o quê? Sangue e alegria, que está logo acima. Ó. Sangue e alegria, quanto mais você divide, mais eles se multiplicam. Está claro ali, essa informação está explícita ali, lá no início do texto verbal. Bacana? Pode salvar a vida de muitas delas. E aí, a quem se refere? Quanto mais você divide, mais eles se multiplicam. Doar é ato que não exige muito, a não ser vontade. Vontade de fazer o bem, de ajudar pessoas. Quem doa sangue pode salvar a vida de muitas delas. Delas quem? Ora, se a vontade de fazer o bem, de ajudar pessoas, você está ajudando como? Salvando a vida de muitas pessoas. Muitas dessas pessoas que estão precisando de ajuda, precisando do seu sangue. Tá bom? Ficou claro? A informação que está bem clarinha aí no texto. Quanto mais você divide... Você, quem é você aí? Quanto mais você divide. Ora, é para quem ele está falando. Quem é? O leitor, o interlocutor, ou seja, o público ao qual se destina esse anúncio. Tudo bom? Bom, ainda sobre esse texto... Uma estratégia não verbal usada para persuadir o interlocutor a doar sangue foi não verbal, ou seja, a imagem, está na imagem. Dizer que todos devem ser doadores de sangue, um braço feminino para sensibilizar somente as mulheres, informar que quanto mais se doa sangue, mais se deseja doar, indicar o amor ao próximo com adesivo em forma de coração. Então, naturalmente que não é a letra A, dizer que todos devem ser doadores de sangue, não, ele está falando sobre a imagem, né? Texto não verbal. Então, é exatamente esse adesivo aí no formato de coração que vai ser o item correto. Bacana? De acordo com o texto, o que é preciso para as pessoas doarem sangue? Só fazer o bem, vontade de fazer o bem e ajudar as pessoas. É só o que precisa. Naquele texto que eu não transcrevi aqui agora, mas que a gente leu ainda há pouco, ok? E a sétima, nesses gêneros é marcante a presença de verbos no imperativo que auxiliam o interlocutor a tomarem uma decisão. Faça, fique atento. Identifique quais são esses verbos usados nesse texto. Quais são os verbos aí que auxiliam o interlocutor a tomar essa decisão de doar sangue? Seja e salve, né? Que é no texto que eu não transcrevi agora, que está aqui abaixo, tá bom? Seja e salve. Bom, comentário das questões da atividade de análise linguística. Vamos ver alguns itens. Considere essa oração que está na voz passiva, ou seja, o que é a voz passiva? É aquela voz verbal em que o sujeito é paciente, ele sofre a ação expressa pelo verbo. A denúncia foi feita pelos usuários de internet. Qual é o sujeito dessa oração? Estou falando sobre o quê, gente? Estou falando sobre a denúncia. O sujeito é agente ou paciente nessa oração? Ora, a denúncia não foi feita. Então, se ela foi feita pelos usuários, a ação de fazer, quem praticou foi os usuários. Então, usuários é o agente da passiva, que está na voz passiva. Então, o sujeito, que é a denúncia, é um sujeito paciente, ele sofreu a ação praticada pelos usuários, ou seja, tá bom? Que nós chamamos pelos usuários de internet agentes da passiva, eles são os agentes. Logo, o sujeito é aquele que sofre a ação, que é sujeito paciente, nesse caso é a denúncia, tá? Essa oração apresenta um verbo ou uma locução verbal? Lembrando que verbo é quando eu tenho apenas uma palavra nessa função conjugada e a locução verbal é quando eu tenho uma expressão na função verbal, tá? Então, nós temos aí, a denúncia foi feita pelos usuários de internet. Observe que a ação verbal está expressa pela expressão foi feita. Então, eu tenho uma locução verbal, foi feita, né? Na voz passiva, normalmente se utiliza a locução verbal. Identifique o agente da passiva. Quem praticou essa ação, eu já falei, pelos usuários de internet. Pelos usuários de internet é o agente dessa ação aí, tá? Parciar a oração da voz passiva para ativa, de modo que o termo usuário de internet funcione como sujeito. Então,
A denúncia foi feita pelos usuários de internet. Então, eu vou pegar o quê? Esse agente, ele vai sair dessa função agora, vai passar para a voz ativa, então o sujeito vai ser o agente. Então, os usuários de internet fizeram a denúncia, né? Então, usuários de internet agora são sujeitos, sujeito, agente. Estão praticando a ação de fazer a denúncia, tá? Ao transformar a oração da voz passiva para a voz ativa, qual a nova classificação de a denúncia? Os usuários de internet fizeram o que? A denúncia. A denúncia é o complemento desse verbo fazer. E eu não tenho preposição, então como é que eu chamo esse complemento? Objeto direto, tá? Assume a função de objeto direto na voz ativa. Bom, assinale a opção em que o termo em destaque tem a função de agente da passiva. Agradeço-lhe pelo livro, ouvi a notícia pelo rádio, o livro foi lido pelo aluno, o espaço foi alugado para a festa. Então, o que é o agente da passiva? Né? Aquele que pratica a ação expressa pelo verbo na voz passiva. Então, nós temos aqui a letra C. Por quê? O livro foi lido pelo aluno. A ação de ler foi praticada por quem? Pelo aluno. Então, pelo aluno é o agente. Ele agiu, ele praticou essa ação. Tá? Agente da passiva. E o sujeito? O sujeito é o livro, sujeito paciente. Ele sofre a ação, nesse caso é a ação de ser lido, né? Ok? Analise as frases abaixo, destaque o sujeito e classifique-o em sujeito agente ou sujeito paciente. Vou analisar a letra A, né? Nossa aula já está encerrando. O dinheiro foi encontrado na bolsa do ladrão pela guarda municipal. Então eu vou identificar o quê? Sujeito, o dinheiro. Ele é um sujeito paciente, porque ele foi encontrado, sofreu a ação. Tá? Ok? Bom, vamos encerrar por aqui. Nossa aula já está no limite. Qualquer dúvida, converse com o seu professor e nós voltamos na próxima semana com mais uma aula de língua portuguesa, 8º ano. Professor Vitorino Rodrigues, tá bom? Obrigado, tchau, tchau, fiquem bem, bom final de semana. Na segunda a gente tá de volta.